Pessoal, aqui tem algo interessante que eu quero destacar. Uma coisa importante, nunca deixe esse tipo de barramento aqui sem uma proteção mecânica, tá? Porque ele fica muito exposto. O ideal é ter uma proteção de acrílico, tá? Perceba o seguinte, que aqui nós temos barramentos de cobre, eles estão relativamente oxidados, porque fica exposto às intempéries, né? Ao ar ambiente e à umidade também. Mas quando eu coloco ele aqui, olha só a imagem térmica, destacando que eu não ajustei aqui a, a emissividade de acordo com o cobre. O cobre tem uma baixa emissividade, ou seja, ele é altamente refletivo. Isso é mais algo demonstrativo, eu não estou interessado em medir com precisão a temperatura aparente aqui do cobre, certo? Até mesmo se eu quisesse fazer essa verificação, não faria com base direta no cobre, mas sim com algo que esteja em equilíbrio térmico com ele. Por quê? Porque o cobre é altamente refletivo. Vocês percebem essas manchas aí atrás? Isso, na verdade, são reflexões. Reflexões do entorno, ou seja, do ambiente, e também a minha própria radiação térmica que tá sendo refletida lá. Olha só, dá até para perceber um pouco do meu contorno no cobre sendo refletido. Olha só. E a gente não consegue ver essa reflexão aqui, né? Por quê? Porque a gente capta a radiação visível, tá? A gente não capta o infravermelho, mas fica muito nítido como a minha assinatura térmica reflete lá no barramento, certo? Então, fazer essa estimativa de temperatura aparente não é algo simples. Por isso que o mais importante não é a temperatura, mas a diferença de temperatura entre objetos semelhantes que estão sob as mesmas condições de funcionamento, também analisar a condição de carregamento, tá? Para fazer uma análise mais abrangente do que somente aqui focar no padrão de temperatura que se manifesta aqui na imagem. Vamos tentar captar alguma coisa. Ó, por exemplo, aqui é interessante a gente analisar. Por exemplo, aqui, pessoal, pode, assim, a princípio, a gente pode ser levado a crer que existe algum tipo de anomalia térmica aqui, né? Porque eu tenho algo aqui aparentemente com 43,4 graus Celsius. Essa é uma boa estimativa, porque o revestimento isolante aí tem uma alta emissividade, certo? E aqui acima tá tudo com uma temperatura bem baixa. Então, pode ser um problema de conexão, e esse polo do disjuntor pode estar com um mau aperto, e isso levar ao aquecimento do polo do disjuntor e também do condutor ao longo de seu comprimento. Eu não estou com alicate e um perímetro aqui para fazer a medição. Para utilizar o critério ΔT, é importante que seja verificado se as cargas desses circuitos que estão conectados a esses mini disjuntores que aparentam ter uma temperatura menor, se realmente elas estão solicitando potência para que você possa aplicar de forma correta o critério de ΔT. É importante levar em consideração os ajustes que estão sendo utilizados na câmara termográfica, como também as condições de operação do circuito elétrico, para que você não venha chegar a uma conclusão que não condiz à realidade que está sendo analisada. Notem que a temperatura do condutor ela está reduzindo à medida que se afasta aqui do polo do disjuntor. Notem aqui a escala termográfica. Não fiquem impressionados apenas com o padrão de temperatura. Leve em consideração também o contexto, funcionamento do circuito, temperatura ambiente. Então, nesse caso aqui, o que pode ser feito? Pode ser realizada a captura, nesse momento, que está apresentando sobreaquecimento, desligar o circuito, realizar o reaperto dos polos, ou até mesmo substituição de clipagem, aguardar mais ou menos uma hora para haver o equilíbrio térmico do circuito e realizar uma nova verificação da temperatura aqui do polo do disjuntor para analisar se essa medida corrigiu a situação. Para fazer uma boa inspeção térmica, o ideal é que essas cargas estivessem aí em condições nominais para a gente analisar. Olha só a reflexão, sabe? Se você muda o ângulo de observação em relação ao padrão térmico e ele se desloca, não é anomalia térmica. Na verdade, reflexões. Deixa eu tentar mudar aqui, vamos tentar testar outra paleta de cor. Fica muito poluído, essa Iron aqui eu tô achando melhor.
Vamos verificar esse disjuntor aqui, caixa moldada. Olha só, disjuntor caixa moldada. Tudo. Aí essa parte de trás aí, reflexões. Olha quem está atrás, um barramento de cobre, altamente reflexivo. Aqui nas conexões do neutro, percebe que apenas um condutor está mostrando uma temperatura maior, os demais não. Provavelmente esse neutro é o neutro desse disjuntor aqui, ó. Certo? É o neutro desse disjuntor. Então, muito provavelmente, as cargas desses demais disjuntores eles estão praticamente não estão drenando potência aí do circuito.